Bom dia a todos, graça e paz. Manhã nublada, mas linda, né? No tempo que eu morava em sítio, você colocava uma bacia para gota d'água ir batendo à noite, era cantiga de ninar. Então quem morou em sítio era assim. Ia caindo, a gota d'água ia caindo lá no balde ou na bacia, e você dormia com ela. Essa noite acho que você dormiu com uma goteira assim, né? Mas é bom estarmos aqui nesta manhã, com a graça de Deus, para mais uma caminhada bíblica, né? Se você viver 150 anos, ou 175, como viveu Abraão, né? Você vai continuar estudando a Bíblia, né? Houve até um fato interessante esses dias, acho que foi lá no grupo de oração, né? Que o presbítero Olinto foi ao médico e levou os exames. O presbítero Olinto não está aqui, né? Acho que não está. E o presbítero Olinto já está com 80 e poucos anos, né? Acho que 85, sei lá. Sei que já tá, passou dos 80. E o médico olhou os exames e falou assim, olha, pelos exames, pelo menos mais 30. Eu falei que eu vou levar meus exames para esse médico. Eu falei, ó, pelo menos mais 50. Mas isso vivendo na presença de Deus, né? Com a graça de Deus, né? Vamos estar orando. Damos-te graças, ó Pai, pela bênção de estarmos reunidos nesta linda manhã, por tantas bênçãos que desfrutamos na semana que passou, por tantas bênçãos que já estamos desfrutando nesse novo dia, estarmos aqui, ó Deus, nos debruçando sobre a Tua palavra, te agradecendo, te louvando, te exaltando, te agradecendo, intercedendo, ó Deus, por pessoas, por situações que nós não temos nenhuma solução, mas Tu tens. E agora pedindo uma bênção, ó Deus, para a nossa caminhada bíblica, a exposição da Tua palavra. Que Tu abras o nosso coração. Fazemos, ó Deus, a oração do Teu servo no passado. Desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, dos Teus decretos, da Tua palavra, ó Deus, dos Teus mandamentos. Que seja uma manhã muito abençoada no nosso crescimento e na nossa confrontação com a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, só aí uma revisão rapidinha, né? A carta aos Efésios, então, que estamos expondo. Na nossa primeira aula, nós mostramos, então, o Deus Pai que elegeu, o Deus Filho que executou o plano de redenção, e o Espírito Santo que aplicou ao coração dos eleitos a graça regeneradora, o novo nascimento. No segundo momento, nós falamos sobre a oração de Paulo, quando ele ora para que os eleitos, os salvos, os alcançados pela graça de Deus, pudessem ter o coração, a mente, né? Uma iluminação do céu para entender o poder do Cristo ressurreto. O Deus que ressuscitou a Cristo, agora também nos ressuscita espiritualmente, nós que estamos mortos em delitos e pecados. Cadáver não faz nada. Cadáver fica inerte, parado. E nós estávamos mortos, mas pelo poder de Deus, através da obra de Cristo, o Cristo que morreu, que ressuscitou, que está exaltado à destra do Pai, esse mesmo poder agora foi aplicado a nós, e nós fomos agora, então, regenerados. Estávamos mortos em delitos e pecados. Agora estamos vivos para servir a Deus, não é isso? Estamos agora com vida unida à pessoa de Cristo. Nós vamos dar continuação hoje, abra comigo lá em Efésios capítulo 2, nós vamos caminhar hoje do verso 11 ao verso 22, a bênção da reconciliação. Bom, nós já fomos reconciliados, né? Quando Deus em Cristo nos regenerou, nós já temos a reconciliação vertical. Isso, pecadores mortos, agora vivos em Cristo, né? Com vida
espiritual agora tem a reconciliação com Deus. Então, vamos caminhar então em cima desse texto, né? Paulo trabalha então aí no capítulo 2 a bênção da reconciliação pessoal com Deus, de 1 a 10, e agora a bênção da reconciliação uns com os outros. Jesus Cristo, a reconciliação vertical do homem com Deus, não é isso? E a reconciliação horizontal do homem com o homem. Através de Cristo temos então a bênção da reconciliação com Deus e com as pessoas. Vamos estar abrindo então, vamos ler aí do versículo 11 ao 22, leitura alternada desse texto. Portanto, lembrai-vos, quem? Pedindo para lembrar quem? Os que estavam mortos, né? Do capítulo anterior. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós aqui somos nós, né? Gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, nós estávamos em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, o qual viramos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor. Ok, então a nossa introdução, eu vou trabalhar um pouco o conceito de reconciliação. Essa palavra é uma palavra teológica dentro do contexto bíblico, né? A nossa reconciliação com Deus, primeiro, em Cristo, e a nossa reconciliação, então, a vertical e a horizontal. Então, o que é reconciliação? A ideia geral, transmitida pela raiz grega dessa palavra, é a de troca. A troca é a troca de relações. Uma troca de oposição por harmonia. De inimizade por amizade. Então, antes de Cristo atuar em nós, fomos regenerados, nós estávamos em inimizade com Deus e nosso relacionamento horizontal também não tinha muito sucesso, porque sem Cristo, com Cristo é difícil se relacionar, né? Imagina sem Cristo. Reconciliar significa unir novamente pessoas que antes se separaram. Houve uma ruptura com a queda. Uma ruptura do homem com Deus, né? Nos separamos. Diz Isaías que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. É substituir a alienação, a hostilidade e a oposição por uma nova relação. Então aí está o conceito do que é essa ideia da reconciliação. A reconciliação foi uma tarefa realizada de modo completo por Cristo no Calvário. A reconciliação é o próprio coração do Evangelho.
o apóstolo Paulo escrevendo lá, na segunda carta aos Coríntios, abram comigo lá. Vejam o que Paulo diz lá. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo trabalha um pouco essa ideia da reconciliação, que foi feita através de Cristo, da obra de Cristo em nosso lugar. Não foi o homem que buscou Deus. O homem não tomou iniciativa. A iniciativa foi de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18, veja aí a palavra de Paulo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora veja o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então qual foi a troca aí? Cristo assumiu o nosso lugar e nos deu a bênção da reconciliação. Então foi através de Cristo, da obra dele. Se você abrir comigo também lá em Colossenses, capítulo 1, vamos encontrar essa mesma ideia da reconciliação em Cristo. Capítulo 1 de Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Paulo lembra aqui também, e agora para terminar esta ideia, Romanos capítulo 5, capítulo 5 de Romanos. O verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a reconciliação é o coração do Evangelho. E agora Paulo em Efésios vai mostrar agora. Primeiro ele mostrou a nossa relação vertical com Deus, de 1 a 10. Agora vai mostrar a reconciliação horizontal. Então eu vou trabalhar em cima agora então, do texto de Efésios capítulo 2, mostrando exatamente essa graça da reconciliação. Capítulo 2 de Efésios, voltando então ao nosso texto. O que os gentios eram? O que nós éramos antes? Eu e você. Porque nós não fazíamos parte do povo de Deus. Né? A nação eleita foi Israel, para dessa nação vir o Messias. O que nós éramos antes da reconciliação com Deus e da reconciliação também com as pessoas? Vejam aí que Paulo usa vários termos no texto. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, então, vós gentios na carne, ele vai usar alguns termos aí, éramos incircuncisos. Veja, é a palavra que ele usa aí. Ele usa a palavra incircuncisão. Então, essa palavra incircuncisão, o que lembra? A circuncisão foi estabelecida para quem? Para o povo judeu. Então, lá em capítulo 17 de Gênesis, então foi estabelecida a circuncisão. Era o ritual de iniciação ou entrada na comunidade de Israel. O objetivo era mostrar que os filhos, os descendentes, eram santos ou separados do mundo para Deus. Então, somente os judeus tinham esse privilégio. Nascia o judeuzinho, ao 8º dia fazia a circuncisão. Aí ele fazia parte do povo de Deus. Era separado, era a marca
da identificação com o povo de Deus, que pertencia ao povo de Deus. Né? E nós, diz Paulo, nós não tínhamos essa condição. Os gentios não tinham essa condição. Estavam fora dessa bênção que os judeus tinham. Não é isso? E diz o texto aí, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por não humanas. Então o que os judeus falavam para os gentios? Vocês não são nada. Nós somos. Né? Nós somos o povo de Deus. Tem até a circuncisão para... Né? Então havia uma separação muito grande entre judeus e não judeus. E todo que não era judeu era gentil. Independente se era a raça que pertencia. Gentios aqui é um termo para todas as pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Então, Paulo está dizendo que os gentios estavam nessa condição antes. Outra coisa que ele fala, sem Cristo. Veja a palavra que ele usa aí. Naquele tempo estavam sem Cristo, ou separados de Cristo, é o versículo 12. Naquele tempo, isto é, durante todo o período antes de Cristo, os gentios estavam longe, né, separados de Cristo. Eles não tinham uma expectativa de Messias vindouro. Os judeus tinham. Os judeus tinham, então, a expectativa. Então, os gentios estavam tateando no escuro, na imundícia e no desespero do pecado. Então, veja que Paulo vai definindo a condição dos gentios, comparando com os judeus naquela época. Não é isso? Terceira coisa, sem cidadania. Veja no texto aí. Separados da comunidade de Israel. Eles não tinham cidadania. Eram separados. Bom, mas eles tinham a cidadania do Império Romano. Eles eram lá, viviam na cidade de Éfeso. É isso? Então eles eram cidadãos do Império Romano. Mas não eram cidadãos no sentido de pertencer ao povo de Deus. Sem circuncisão, sem Cristo e sem cidadania espiritual. Então veja que Paulo vai pontuando isso, não é isso? Mas Paulo segue. Veja o que mais Paulo diz aí. Éramos estranhos às alianças. Versículo 12 ainda. Ele coloca aí. Incircuncisos, sem Cristo, sem cidadania, estranhos às alianças da promessa. Deus se relaciona com o homem por meio de alianças. Deus se aliança com Adão. Pacto das obras. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Moisés no Monte Sinai. Então Deus trata o ser humano através de alianças. Né? De alianças ao longo da história. Pactos que ele fez. E essas alianças têm promessas, compromissos, deveres, privilégios de ambos os lados. Mas todos esses pactos que Deus fez, desde Adão e Eva, o pacto das obras, depois aliança com Abraão, antes com Noé, né? Depois Abraão, depois com Moisés, depois com Davi, todas essas alianças miravam qual aliança? A aliança da graça em Cristo. Eram apenas ideias. Deus foi preparando o povo. Olha, eu fiz o pacto lá com Adão. Adão pecou. Pacto das obras. Agora ele fez aliança com Noé, com Abraão. Mas tudo estava mirando quem? O pacto da graça. No pacote inteiro era o pacto da graça. E está dizendo que aqui os gentios não tinham nenhuma aliança. Não é isso? Estavam fora. Não é isso? Não havia nada. Né? Essa promessa feita a Abraão, agora está renovada, vai sendo renovada, até chegar ao pacto da graça. Então, os gentios não tinham aliança nenhuma. Só os judeus. Deus estava preparando os judeus para vir o Messias, não é isso? Para o nascimento do Messias, não é isso? Todas as alianças prefiguravam a aliança em Cristo. Mas Paulo continua.
Os gentios não tinham esperança no mundo. É interessante como Paulo vai pontuando várias coisas, né? Estranho as alianças da promessa, não tendo esperança. Eles não tinham nenhuma esperança. Né? Eles estavam vivendo no mundo, o mundo romano não tinha esperança. Era um mundo de medo, desespero. Né? E agora então eles viviam dessa forma. Né? Eles não tinham nenhuma expectativa de futuro. Jesus, fora de Jesus não há nenhuma esperança. Escravidão do pecado, poder da morte, medo da morte, poder de Satanás. Então os gentios não tinham nenhuma esperança. Já pensou viver sem esperança, sem futuro? Essa era a condição dos gentios. Nós, né? Antes de Cristo. Mas Paulo diz mais uma coisa, estavam sem Deus no mundo. Vejam a expressão que ele usa aí. Sem esperança, sem certeza de salvação, carentes da esperança e sem Deus no mundo. Né? Essa expressão que ele usa aí. Bom, aqui é um detalhe. Eles não estavam abandonados por Deus. Eles que estavam sem Deus. Por que não estavam abandonados? E aqui somos nós, né? Vocês não estavam eleitos? Então Deus não nos abandonou. Nós que somos gentios, estamos aqui na igreja hoje, sentados, ouvindo a palavra de Deus, nós não tínhamos conhecimento do verdadeiro Deus. Relação com Ele, mas Ele não nos abandonou. É tão verdade que Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Então Paulo está falando aqui que esses gentios aqui, eles estavam sem Deus no mundo, porque eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Eles eram o quê? Idólatras. Eles tinham deuses. Eles adoravam deuses. Mas os deuses que eles conheciam não eram o verdadeiro Deus. O Deus vivo, verdadeiro, soberano. Então veja que Paulo vai pontuando a situação, então, dos gentios antes de conhecer a graça de Deus. E o versículo 13, veja como que Paulo diz aí para fazer a transição. Então eram incircuncisos, sem Cristo, sem cidadania, sem esperança, sem alianças, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais o quê? Longe. Agora então o verso 13 é uma transição daquilo que os gentios eram e agora o que Deus fez por eles em Cristo Jesus. Se você voltar no texto anterior, também há um mas. O verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Veja que Paulo sempre faz essa transição, esse contraste. No primeiro momento ele fala, olha, os que estavam mortos em delitos e pecados, agora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então ele colocou Deus, que elegeu, e que agora em Cristo ressuscitou os mortos espiritualmente. E agora aqui ele fala, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe. Longe por quê? Não tinha esperança, não tinha alianças, não tinha Cristo, não tinha cidadania, não tinha Deus no mundo. Longe aqui não é longe geograficamente. Aqui é longe espiritualmente. Longe da graça de Deus, do amor de Deus, do conhecimento do verdadeiro Deus. E aí Paulo faz agora então a transição. O que eles eram e o que agora eles são em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Paulo. Então veja agora o que Deus fez. E eu gosto de pontuar bem o que Deus fez. Viu? Deus é o sujeito. Deus é o sujeito. Eu sou o objeto. Foi Deus que fez. Não foi eu que fiz. Eu que reconheci que não tinha esperança, estava sem Deus no mundo, que não tinha alianças, era incircunciso, sem Cristo. Não foi a minha iniciativa. A reconciliação é a iniciativa de Deus. O homem responde à ação de Deus.
a graça atua. E o homem responde. Isso, quando diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é porque Deus já tocou no coração do maldito pecador que está morto. Não, eu aceitei a Cristo. Você respondeu. Mas quem tomou iniciativa, quem tocou no coração, foi o próprio Deus. Mas Deus, é Ele. Ele é o autor da salvação. Ele é o autor da reconciliação. Ele é o reconciliador através do seu Filho. Então a iniciativa é dele. E essa história de iniciativa de Deus começa no jardim do Éden. O maldito pecador que virou as costas para Deus, fugiu de Deus. Se alienou de Deus. Teve medo quando pecou. É Deus que vai lá. Adão, onde estás? Essa pergunta não é geográfica. Será que Deus não sabia o lugar que Adão estava? Deus é onisciente, onipresente. Deus está perguntando para Adão, Adão, você está atrás do arbusto? Não estou vendo você, Adão. Saia daí, Adão. Onde estás ali? A pergunta é teológica, é espiritual. Em que condição tu estás agora? Você virou as costas para o seu Deus. Então veja que desde o Jardim do Éden a iniciativa é de Deus. E aqui também, pois não. Então, pastor, sobre o que o senhor está falando, é sempre isso que eu falo com Deus. Sim. Não fosse a misericórdia de Deus me arrancar daquela podridão, daquele mundo sem Deus que eu vivia, estaria lá naquela podridão. Mas Deus olhou para o estado que eu vivia. Então é essa gratidão que a gente tem que ter. Sim. Deus olhou para a nossa podridão, teve misericórdia e chamou a gente para essa vida com Ele, aos pés dele. Glória a Deus. Toda a glória a Ele e toda a gratidão a Ele. E a mim, humildade e reconhecer a graça de Deus, exatamente. Então, o que Deus fez? Paulo vai começar a pontuar. Então, esses gentios que somos nós, fora da nação de Israel, sem cidadania, sem Cristo, sem Deus, sem esperança, o que Deus fez? Veja aí no texto. A vida do crente tem uma marca divisória, a sua conversão, isto é, a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Segunda coisa, a conversão é uma aproximação espiritual de Deus ou uma imediata admissão à presença de Deus. A aproximação dá-se por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue. Veja no texto aí. Mas agora em Cristo Jesus. É em Cristo. Cristo, o mediador, não é isso? Essa aproximação através da pessoa de Cristo. Fosses aproximados pelo sangue de Cristo. O que a expressão sangue de Cristo representa? Quando você lembra dessa expressão, você só lembra do sangue vertido? O sangue literal? Toda a obra de Cristo. Sangue de Cristo representa toda a sua obra, o pacote inteiro. Nascimento, ensino, sofrimento, crucificação. No Getsemane, inclusive no Getsemane, ele suou sangue. A sua morte na cruz, a sua ressurreição, a desça do Pai intercedendo por nós e a sua volta gloriosa. Então, a nossa aproximação foi por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela sua obra, que satisfez a justiça de Deus, sua obra completa. Depois de pensar muito, agora eu vou então trabalhar. Então veja o versículo 14. O que diz? Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Antes de Cristo nós não tínhamos paz. Por isso que ele disse, eu vos dou a minha paz, lá em João 14, 27, né? Eu vos dou a minha paz vos deixo, não vos la dou como o mundo a dá. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. Olha aí. A separação. O qual de ambos fez um. Um povo só. Antes tinha a divisão. Eu sou judeu. Eu sou escolhido. Os gentios não são. Tendo derribado a parede da separação. Então ele começa falando que havia uma parede de separação. Essa parede era física também. Pois não. No Velho Testamento não podia haver conversão de gentio para
No sentido de nação, não. Os judeus rechaçavam. Sim, mas eles não podiam se seguir a Deus, os gentios. Bom, os que seguiam a Deus eram dentro do pacote da escolha de Deus, né? Mas eles estavam separados. Para os judeus, os gentios não tinham esse privilégio, essa bênção. Tanto que o judeu que casava com uma pessoa que não era judia, ele era obrigado, no fim, a despedir a mulher e os filhos. Exatamente. Isso, exatamente. Havia uma separação racial. E no templo de Jerusalém, como é que era? Tinha 2 atos. Tinha o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. E ai de um gentio se entrasse no pátio dos judeus. Até comentaristas que dizem que havia uma frase no muro de separação. Se entrar lá, morre. É pena de morte. Se o gentio passasse a divisão, aqui é para gentio, lá judeu, se ele entrasse, ele morria. Tamanho é o ódio dos judeus pelos gentios. Os judeus diziam que os gentios eram combustível do inferno. Só serviam para o inferno. Então, a divisão racial, o ódio era muito grande. Os judeus ficaram orgulhosos, ficaram ensimesmados, eles ficaram dominados pela ideia de só Deus só amava o povo judeu, só eles eram amados de Deus, não é isso? Por isso que vai dizer lá em Deuteronômio que Deus não escolheu os judeus porque eram melhores. Era um povinho inexpressivo. Deus escolheu por soberania, por amor, por graça, e para formar esse povo e vir o Messias. Só foi um instrumento de Deus para isso. Mas os judeus não entenderam assim. Deus nos escolheu, o resto é combustível para o inferno. Então vejam, agora em Cristo, diz Paulo, caiu o muro de separação. Não é isso? Acabou. Não há mais esse muro de separação. O pátio dos gentios do resto. Né? Então caiu o muro físico e caiu o muro espiritual também. Não é isso? Porque o muro físico ele representava o quê? Separação de raça e separação espiritual. Então caiu o muro representa cair também essa separação, o muro espiritual que aproximou os gentios. Não é isso? Veja, mas Paulo segue. Não só caiu a separação física, o muro que separava, mas diz também o texto aí, essa inimizade acabou, aboliu na sua carne as leis dos mandamentos cerimoniais, não é isso que havia. A palavra aboliu, no grego, significa tornar eficaz, fazer inútil, anular, dar fim, apagar. Jesus cumpriu a lei ao morrer na cruz. Jesus derrubou o muro legal entre gentios e judeus, pois nele se cumpriu toda a lei. Então caiu também o muro dos mandamentos cerimoniais. Mas Paulo continua. Diz que ele reconciliou judeus e gentios num só corpo. Olha aí. Veja aí no texto. E reconciliasse ambos em um só corpo, verso 16, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando a gente vê a palavra inimizade aqui, a gente pensa numa briguinha. Eu tive uma briguinha com a minha esposa, eu vou pedir perdão. Irmãos, era uma inimizade terrível. Era ódio. Não era qualquer inimizade. Não. Eles se odiavam. Né? O judeu não suportava o gentio. É tão verdade que se passasse a divisória, morria. Né? Um judeu não podia ir na casa de um gentio. Não podia comer com um gentio. Conversar com um gentio. Por que eles criticavam Jesus? Porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Jesus conversou com a mulher samaritana. E Jesus era um judeu. Jesus quebrou paradigmas da época. Ele era odiado pelos
fariseus, escribas, não é isso? Porque os judeus não toleravam gentios. Um judeu conversar com a mulher em público? Jamais, não podia. Perceberam? Então vejam que inimizade aqui não é uma briguinha qualquer. Era ódio, ódio em cima de ódio. E agora Cristo derruba isso entendeu? Derruba totalmente isso. Há uma reconciliação aqui, judeus e gentios em um só corpo. E continua. Ele publicou esta boa nova da paz, verso 17. E vindo, evangelizou paz. Paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Então, os gentios estavam longe, sem esperança, sem Deus, sem Cristo, sem nada. Medo, terror. E os que estavam perto, os judeus, que achavam que estavam tão perto e odiavam os gentios. Então agora, com a vinda de Cristo, o sacrifício dele para a reconciliação, para a paz. Mas há mais uma coisa, ele nos deu acesso ao Pai. Verso 18, olha aí. Porque por ele quem? Cristo, ambos, judeus, gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então agora, o acesso é através de Cristo, o sangue de Cristo. Judeus e gentios agora podem ir à presença de Deus. Cristo é a porta, é o caminho, o mediador. E eu gosto de lembrar o texto lá de Hebreus 4,16. Veja o que diz lá Hebreus 4,16. Agora, através de Cristo, todos têm acesso à presença de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, o verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, todos nós, judeus e gentios, acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E se você for mais à frente no capítulo 10, o verso 19, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então vejam, agora todos têm acesso a Deus. O caminho está escancarado. Não é só judeu. Todo pecador agora alcançado pela graça tem acesso à presença de Deus. E é lógico que essa colocação lembra que quando Cristo morreu, rasgou o véu, não é isso? De alto a baixo. O véu que separava, não é isso? O lugar santíssimo do lugar santo. Agora, todo pecador tem acesso à presença de Deus, inclusive nós que éramos combustível do inferno, odiados pelos judeus. Então, o que nós éramos, o que Deus fez em Cristo, mas há um terceiro momento no texto. O que os judeus e gentios são agora, nós somos agora. Paulo trabalha, então, a terceira coisa do texto. O que os judeus e gentios são agora, hoje. Uma nova comunidade, a igreja de Deus. É isso? E aí ele vai colocar aí várias figuras para isso. Primeira coisa, um corpo. Verso 16. Agora, todos nós, gentios e judeus, somos um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Um só corpo com Deus. A figura do corpo expressa unidade, expressa diversidade, expressa interdependência e mobilidade. A igreja de Cristo, eu e você hoje, somos o corpo de Cristo. E essa é a figura principal que o Paulo usa. É a predileta de Paulo. E essa figura você não encontra no Velho Testamento. Ela foi uma revelação do Novo Testamento. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12,
mostrando realmente que a igreja é o corpo de Cristo. Se é o corpo, tem unidade. O corpo é único. O corpo tem membros, tem diversidade. Um membro depende do outro, interdependência. O corpo lembra que é um organismo vivo. A igreja não é morta. Ela é dinâmica, ela é viva. É o organismo vivo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Como que Cristo age no mundo hoje? Através do seu corpo. Eu e você. Ele usa a nossa mão, usa o nosso pé, usa a nossa voz, o nosso coração, o nosso amor. Então a ação de Cristo no mundo hoje é através do corpo dele que somos nós. Que privilégio, que figura fantástica que Paulo usa. Eu e você agora, todos somos o corpo de Cristo. Mas há mais figuras que ele usa aí. Alguma pergunta? Até agora eu estou dando uma corrida porque meu tempo está menor hoje. A segunda figura que ele usa, verso 19. Ele diz que a igreja é uma pátria, concidadão dos santos. Pode ver no texto aí. Os gentios não tinham cidadania, agora tem. Perceberam aí? Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Agora então, nós somos o quê? O povo de Deus, temos uma pátria, a pátria celestial. Temos uma esperança futura, uma certeza que estaremos com o Senhor para sempre. Então, todos que integram a igreja não são clandestinos nem imigrantes. São o quê? Veja comigo, 1 de Pedro 2, 9 e 10. Apóstolo Pedro define exatamente o que nós somos agora em Cristo. Primeiro, um corpo. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Eu gosto desse texto, da definição de Pedro, né? 9 e 10. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Somos uma raça, agora os gentios também, todos. Sacerdócio real, nação santa. Pertencemos à nação santa de Deus, não só os judeus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós assim que antes não eres povo. Olha aí. Antes nós não éramos o povo de Deus, agora somos. Mas agora sois povo de Deus, que não tens alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Então Pedro define aqui em 2 versos, de uma forma maravilhosa, que nós agora somos o quê? O povo de Deus, uma nação santa. Mas Paulo usa mais figura ainda, ele usa o corpo, a pátria, veja aí, uma família. Veja a beleza da Paulo. Eu fico encantado quando Paulo lê as cartas de Paulo. Elas têm simplicidade, mas têm profundidade. Veja como é que ele termina esse texto. Somos um corpo, todos, somos uma pátria, uma nação santa, e somos a família de Deus. Final do verso 19. E sois a família de Deus. O que família lembra? Amor, fraternidade entre os irmãos. É assim? Todos são filhos do mesmo pai. Todos, judeus e gentios. Com direitos e privilégios iguais. Então, se um judeu chegar na igreja e sentar aqui, ele está igualzinho a mim. Não tem nenhum privilégio mais do que eu. Se chegar um grupo de 10 judeus aqui, ele não pode dizer, eu sou mais amado por Deus do que você. Estou na mesma condição minha. Filhos de Deus, família de Deus, todos, em Cristo agora. Somos a família de Deus. Né? Família de Deus indica o quê? Identidade. Eu tenho uma identidade agora. Eu não sou bastardo, eu sou filho de Deus. Eu que sou gentio. Segunda coisa, lembra a aceitação. Deus me aceitou. Se você é judeu,
foi escolhido para ser o povo de Deus para vir o Messias, Deus me aceitou igualzinho você. Você não tem nenhum privilégio maior do que o meu. Nenhum. Família lembra, então, identidade, lembra aceitação e lembra provisão. Você não cuida dos seus filhos? Você não dá provisão para eles? Deus me deu identidade, eu sou filho dele. Isso, ele me aceitou. Como gentio, pecador. E ele me dá provisão a cada dia. Qual foi a principal provisão que ele deu? A salvação. Você é filho de Deus, ele deu a maior provisão que você precisava. O pão do céu. Cristo Jesus. E Paulo diz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se Deus não poupou o seu único filho, único, só tinha aquele. Deus não tinha plano B para a salvação. Só tinha plano A, seu filho. Se Deus não poupou o seu único filho, mas não lhe entregou, não nos dará graciosamente todas as demais coisas? Que demais coisas? As coisas que você precisa. Então, família lembra identidade, eu sou filho, aceitação e provisão de Deus. Provisão. Eu tenho essas três coisas em Cristo. Em Cristo. Quando um filho é adotado por uma família, adoção, né? Eu sou filho adotado, né? Por adoção. Só filho, só Cristo é o filho original, gerado desde a eternidade. Eu sou filho por adoção. Mas quando a família adota uma criança, ela recebe o quê? Uma identidade. Uma família, sobrenome, o nome. Ela foi aceita por aquela família. Ninguém vai adotar uma criança se não aceitar a criança. E vai ter provisão. Provisão. Então, só fazendo aqui a comparação. Mas Paulo usa, então, o corpo, a pátria, a família, e termina com uma última coisa. Um edifício, veja aí. Edifício, nós somos edifício de Deus. Edificados para a habitação de Deus. 20-22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a pedra principal da igreja. A igreja no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáveis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja que Paulo usa 4 metáforas para dizer agora da igreja. O corpo, família, nação santa, família de Deus e edifício. Por que ele usa essas 4 metáforas? Para enfatizar a importância da igreja. E por que ele usou agora edifício? O que é edifício? Templo. O que o templo era para os judeus? Os judeus amavam o templo. Lugar da habitação de Deus. Então, para os judeus falar de templo, eles amavam o templo, iam para Jerusalém, para as grandes festas. O templo é o lugar da habitação de Deus. Então, judeus, se vocês amaram o templo lá de Salomão, agora a igreja é o templo de Deus. Não é o prédio, não é a construção física. O povo de Deus é o edifício de Deus. E os gentios lá de Éfeso? Eles amavam algum templo? O que tinha lá em Éfeso? O templo da deusa Diana. Exatamente. Uma das, acho que 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, tanto judeus como gentios gostavam de templo, de edifício. Os efésios gostavam lá, o templo da deusa Diana. Só ler lá em Atos, né? Isso é o problemão que Paulo criou lá, por causa
né? Eles adoravam, gostavam. Então, na cabeça de judeus, o templo de Jerusalém, e na cabeça dos gentios, o templo da deusa Diana. Agora, olha, mas esses dois templos físicos não têm a importância da igreja. A igreja é o edifício de Deus, é a construção de Deus, nós somos o templo de Deus, Cristo é a pedra angular, é isso? Que privilégio ser, por intermédio do Espírito, a própria habitação de Deus. O templo lembra a estabilidade da igreja. Está sendo construída essa igreja. Todo crente, veja, abre comigo, 1 de Pedro, capítulo 2. Todo crente é uma pedra viva do templo de Deus, que é a igreja. 1 de Pedro, capítulo 2. Você e eu somos pedras vivas. Não somos tijolos mortos. Não é isso? 1 de Pedro 2, 4 a 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive, chegando a Cristo, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, você e eu, judeus e gentios, vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram postos. Então Pedro dá aqui um comentário sobre agora, nós somos essas pedras colocadas no edifício de Deus, na igreja de Deus. Né? E esse templo está em desenvolvimento. O seu propósito é ser a habitação de Deus. Então, até Cristo voltar, Deus está construindo esse edifício, que é a igreja dele. Não acabou ainda. Você e eu somos uma obra inacabada. No peito de cada cristão está escrito em obras. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo termina o texto com 4 figuras, metáforas da igreja. Corpo, pátria, família, edifício. Paulo é fantástico, né? Para dizer para os gentios e judeus, é isso que vocês são. Vocês estão no mesmo pacote agora. Corpo de Cristo, família de Deus, nação de Deus e edifício de Deus. Vamos parar com esse negócio de achar que é melhor. Bom, eu falei de judeus e gentios, né? Será que nós, às vezes, não fazemos isso também? Será que essa separação não pode acontecer hoje também? Que nós fazemos acepção de pessoas? O mesmo risco acontece hoje. Né? Por que Martin Luther King morreu? Não foi no templo lá dos judeus e gentios. Ele morreu porque nos Estados Unidos a cor é separação. A cor da pele faz separação. Podemos ter outros preconceitos hoje. Então nós precisamos entender que como crentes em Cristo, como gentios salvos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pecador, eleito que será salvo em Cristo Jesus. Pois não, microfone aqui. Tendo em mente, então, o que nós éramos, o que somos em Cristo e o que gentios e judeus são agora, pois não. Pastor,
contando uma experiência dessa semana, bem rapidinho. Eu fui pegar uma senhorinha para passear com ela, né? E ela ficou reclamando. Eu falei, não, fica calma. Deus é bom, Deus está cuidando da senhora. A outra que estava junto, que estava cuidando e depois ia passar para mim, falou assim, viu, essas palavras são bonitas, mas nós somos budistas. Eu falei, mas Deus ama vocês também, ama tudo nós. Falei errado? Bom, se for uma eleita, vai ser salva em Cristo. Com Buda não salva ninguém. Exatamente. Ok, minha conclusão e aplicações. Aprendemos 3 verdades principais sobre nossa vida espiritual. Primeira, o que nós éramos sem Cristo. Você e eu, sem Cristo. Sem esperança, sem aliança, sem Deus, sem nada. Na escravidão do pecado. O que Deus fez por nós em Cristo. Se terá Cristo da minha história, a minha história é uma negação. Sem Cristo na vida do pecador eleito, a nossa história não vale nada. É nulidade. O que somos agora na graça de Cristo? Sua igreja gloriosa. Corpo, pátria, família e edifício. Pela graça de Deus, você está no corpo de Cristo. Você está na pátria, a nação santa do Senhor. Você faz parte da família de Deus. E você está no edifício de Deus. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Estou perguntando, só para você lembrar como é que era antes. A minha, uma negação. A minha angústia. A minha desespero. Talvez a sua seja bem semelhante. Todo pecador sem Cristo é um gentio, vivendo no terror do pecado, sem esperança nenhuma. O que mudou em sua vida após a sua conversão? Muitas coisas, né? E vai mudar até você morrer. A salvação é só o começo. A santificação é um processo ininterrupto. Até você morrer, Deus está esculpindo em você o caráter de Cristo. É possível ser cristão sem fazer parte da igreja? Sabe por que eu coloquei isso aí? Primeiro, por causa do meu estudo. Corpo, os membros, se corta o braço fora. Já viu o braço andando por aí? Dando tchauzinho? Uma cabeça no meio da rua, sem corpo? Uma boca falando na rua e sem corpo? Algum pé andando aí? Opa, tem um pé andando aqui. A conclusão é rápida. Se os membros do corpo são uma unidade, mas são uma diversidade, e eles precisam estar no corpo, como é que é possível um cristão desigrejado? Cristão desigrejado. Eu não preciso de igreja. Não preciso de viver com pecadores mais. Pecador dá trabalho. Né? Viver com pessoas pecadoras dá trabalho. Né? Então, é possível ser cristão sem fazer parte da igreja? Não, não é. Temos que pertencer a uma comunidade, família de Deus, povo de Deus. O que significa para você fazer parte da família de Deus? É para você pensar. Essa família que Deus colocou você em Cristo. Olhe para a sua família, tem problemas? Pecadores. A igreja é formada de pecadores. Há um livro interessante sobre igreja. Li esse livro há muitos anos. A igreja é o corpo de Cristo. Sabe como o autor começa o livro? Contando aquela ilustração da Arca de Noé. Ele fala, a Arca de Noé tinha a família de Noé lá dentro. Nós somos a família de Deus hoje, né? Aí Noé estava naquela arca lá e tinha muitos animais, né? Você acha que o cheiro lá dentro era bom? Você acha que dentro da arca de Noé era tudo bonitinho, tudo agradável? Tinha desodorante de último tipo? Perfume francês? Tinha lá? Mas daí o autor diz assim, lá dentro não era tão bom, mas lá fora era bem pior. Imagine lá fora da arca, a podridão, o dilúvio,
a desgraça lá fora da arca. Assim é a igreja. A igreja é a arca de Deus. A família de Deus. Tem problema? Tem. De vez em quando a gente tem algumas diferenças? Tem. Mas é muito melhor na igreja, meu irmão. Que bênção. Família de Deus. Corpo de Cristo, né? Nação santa, né? Edifício de Deus. Jesus Cristo é o único fundamento, o único alicerce da igreja. A igreja só tem um cabeça, Cristo. O Papa não é o cabeça da igreja. Não é o dono da igreja. Não é o vigário de Cristo na terra. É o Espírito Santo que está aqui. A igreja só tem um fundamento, é Cristo. Da igreja o fundamento é Cristo, o alicerce. Abram comigo aí só para entender isso. Bom, aqui no texto lido aparece, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é o fundamento, o alicerce da igreja. E primeiro aos Coríntios. Vamos ver também na primeira carta aos Coríntios, Paulo trabalha exatamente essa ideia também, que Cristo é o fundamento, o alicerce da igreja. Só ele, mais ninguém. Né? Mas ninguém tem essa prerrogativa. 1 Coríntios 3:12. Contudo, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, ele fala sobre isso. Então, Cristo é o único fundamento.